Graça e paz, amados. Nesta manhã eu quero fazer a leitura do Salmo 23. Deus é o nosso pastor. O Senhor é o nosso pastor, o bom pastor. Diz assim, Salmo de Davi. Davi em hebraico significa amado. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande, que eu passe por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete, uma mesa perante mim, onde os meus inimigos não me podem ver. Tu me conheces tu me recebes como um convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente, certeza, convicção, a tua bondade e o teu amor, a tua misericórdia ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Que é o Salmo 23. É o Salmo de número 23. O nosso tema nesta manhã é o descanso de Deus para a alma. Nossa base está no Salmo 23, no versículo 1 ao versículo 6. 6 na Bíblia é o número do homem, 5 é o número da graça, 3 é o número da Trindade, por aí vai, né? 7 é o número da perfeição de Deus. Salmo 23, nosso tema é o descanso de Deus para a alma. O descanso de Deus para a alma. Salmo 23. Vivemos em um mundo onde o corpo até repousa, mas a alma continua cansada. Há pessoas que dormem em camas confortáveis, porém acordam carregando o peso da ansiedade, da culpa, do medo, da solidão. O Salmo 23 é um cântico de um homem que descobriu o segredo do verdadeiro descanso. Davi não descreve como um poeta. Davi ele escreve como um poeta, que apenas imagina um pastor. Davi não escreve como um poeta que apenas imagina um pastor. Ele escreve como um poeta que conhece a voz do seu pastor. Jesus diz: as minhas ovelhas conhecem a minha voz e me seguem, mas de modo nenhum seguirão a voz do estranho. O descanso prometido por Deus não é ausência de batalha, de conflito, de adversidade, de provações, de lutas, de revés na vida, mas a presença constante do pastor em cada batalha, em cada tribulação. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, bem presente no dia da angústia. Descanso prometido por Deus não é a ausência de batalhas, mas a presença constante do pastor em cada batalha. Assim como uma ovelha repousa porque confia no pastor, conhece a voz do pastor, é amada pelo pastor, é apacentada pelo pastor, nossa alma somente encontra paz quando aprende a confiar completamente no Senhor. Se desejamos experimentar, provar, usufruir o descanso de Deus para a alma, precisamos caminhar pelos mesmos caminhos apresentados por Davi neste maravilhoso salmo. Como Deus conduz a alma ao verdadeiro descanso? Primeiro, o descanso começa quando reconhecemos quem é o nosso pastor.
Salmo 23, verso 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e Ele não me falta. Antes de falar de bênçãos, Davi fala do pastor. Quem possui o pastor nunca está sozinho. Quem pertence ao pastor nunca está abandonado. Quem segue o pastor nunca está perdido. A alma descansa porque sabe a quem pertence. Enquanto muitos procuram segurança nas riquezas, os bens materiais, os prazeres dessa vida, Davi encontrou segurança na presença de Deus. Segundo, o descanso nasce dos pastos preparados por Deus. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Salmo 23, 2a. O pastor conhece exatamente onde existe alimento. Os pastos representam a palavra de Deus, que fortalece o coração. Jesus falou: as minhas palavras são espírito e vida. Jesus é a água da vida, Jesus é o pão da vida. O mundo oferece alimento para os desejos. Deus oferece alimento para a alma, restaura a minha alma, cura a minha alma. Somente a palavra para o descanso duradouro. Terceiro, o descanso é renovado pelas águas tranquilas. Leva-me para junto das águas de descanso. Salmo 23, versículo 2, parte B. Águas agitadas assustam as ovelhas. Águas profundas assustam quem não sabe nadar. Águas correntes afugentam as pessoas. Águas tranquilas transmitem a segurança. Assim também o Espírito Santo é comparado com uma água na Bíblia. Ele acalma a tempestade, ele é como uma brisa suave, ele é como uma névoa, ele é como uma neblina que rega os montes Hermon. Onde o Espírito governa a ansiedade, perde a força, enfraquece. A paz de Deus silencia os ventos da alma. 4. O descanso restaura o coração ferido. Refrigera a minha alma, restaura, cura a minha alma, minha mente, as minhas emoções, a minha psique. Salmo 3, parte A. O pastor não apenas conduz, ele cura, ele restaura, ele levanta, ele sara lembranças, ele enxuga lágrimas, ele apaga pecados. O Deus do Salmo 23 continua restaurando almas quebradas. Nenhuma ferida é profunda demais para as mãos do bom pastor. 5. O descanso permanece mesmo no vale. Salmo 23, 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Observe que Davi não disse se eu passar, mas quando eu passar. Os vales fazem parte da caminhada, da jornada, da vida. Porém, o pastor nunca abandona suas ovelhas. Davi defendeu suas ovelhas de um leão, de um urso, matando o leão e matando o urso. No vale, Deus não promete ausência de dificuldade, batalhas. Ele promete sua companhia. A tua vara e o teu cajado me consolam. A vara era para afugentar animais selvagens, peçonhentos, lobos, raposas, serpentes, escorpiões, e o cajado para conduzir, para puxar as ovelhas para perto. A presença de Deus transforma o vale em escola de fé. Se confiam no Senhor, são como um monte de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. 6. O descanso vence diante dos inimigos. Salmo 23, 5. Número da graça. Prepara-nos uma mesa na presença dos meus adversários. A
partir daqui o Senhor se apresenta como hóspede, e nós como hospedeiro, e nós como seus hóspedes. E Ele prepara a sua mesa na presença dos nossos adversários, na presença dos nossos inimigos. Unge a nossa cabeça com óleo, nosso cálice transborda. Enquanto os inimigos observam, Deus serve. Enquanto o mundo ameaça, Deus sustenta. Enquanto o mal tenta destruir, Deus honra. O Senhor não elimina apenas os inimigos, Ele demonstra que seus filhos vivem debaixo da sua proteção. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Salmo 91, 7. O descanso termina na eterna presença de Deus. Salmo 23, 6. Habitarei, morarei na casa do Senhor para todo sempre. O salmo começa nos campos, passa pelos vales, atravessa a mesa e termina na casa do Senhor. Até o pardal encontrou casa e a andorinha para si, junto dos teus altares, Senhor meu e Rei meu. Toda caminhada do cristão termina na eternidade com Deus. O descanso da alma aqui é apenas o início, é apenas o começo, é apenas o treinamento, é apenas a disciplina. O descanso perfeito será eterno na presença do Senhor, e o Senhor ali enxugará dos nossos olhos toda lágrima, ali não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas, e eis que tudo se fez novo. Salmo 23 é mais que um poema, é um convite, é a voz do bom pastor Jesus Cristo chamando cada ovelha cansada. Talvez hoje sua alma esteja inquieta, talvez o vale pareça interminável, talvez as lágrimas tenham roubado sua esperança, mas o mesmo pastor que guiou Davi continua conduzindo seus filhos. Ele conhece seus medos, conhece suas lutas, conhece suas lágrimas. Continua dizendo: venham a mim e eu lhes darei descanso. Venham a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E é porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, e encontrarei descanso para as vossas almas. Venham a mim e lhe darei descanso. É o convite de Jesus. O verdadeiro descanso não está em um lugar, está em uma pessoa, o Espírito Santo, em Jesus Cristo. Essa pessoa é Jesus Cristo, Supremo Pastor, o sumo sacerdote de nossas almas. Vamos orar? A palavra também diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão como asas, como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos porque és o pastor que nunca abandona suas ovelhas, seus filhos. Conduz-nos aos passos verdejantes da tua palavra e a águas tranquilas do teu Espírito. Restaura a alma cansada, fortalece os abatidos, consola os aflitos, guia-nos pelos caminhos da justiça, por amor do teu nome. Mesmo quando passarmos pelos vales escuros, ajuda-nos a confiar na tua presença, que a tua bondade e a tua misericórdia nos acompanhem todos os dias da nossa vida, até o dia em que habitaremos para sempre na tua casa, na tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Esta foi a nossa meditação de hoje, desta manhã. A figura de um pastor de ovelhas. Em várias páginas da Escritura, Deus é apresentado como um pastor do seu povo. Assim também Jesus. Nada me faltará falta de provisão. Isso significa que o próprio Salmo diz que terei descanso, forças renovadas,
orientação segura, coragem, proteção, alimento, reconhecimento, bênçãos sem fim, o amor de Deus e a presença de Deus para sempre, águas tranquilas, sombra de descanso, renova as minhas forças físicas e espirituais, caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ao pé da letra, o texto hebraico diz: por amor do seu nome, Deus é fiel à sua palavra, Ele vela sobre a sua palavra para cumprir, cumprindo o que promete. Ele livra o seu povo do mal e o guia com todo o amor, com todo o seu carinho. Como os cordeirinhos Ele colocará no seu regaço, no seu colo, e as que amamentam Ele guiará mansamente. Deus te abençoe, no nome de Jesus. Jesus é o bom pastor. O Salmo 23, né? E o Salmo 23, estava aí o Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nada nos faltará. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã, em nome santo de Jesus Cristo. Beijo, abraço. Beijo no coração, abraço, em nome de Jesus. E até a próxima. Fui! Igreja do Senhor Jesus.